Well, it's a joy to be back with you again. É uma alegria estar de volta com vocês novamente. I have such fond memories of the last several trips that I've made here to Brazil. Eu tenho recordações muito gostosas das últimas viagens que eu fiz ao Brasil. I do want you to know I carry many of you in my heart, and I'm so glad to be back. E eu quero que vocês saibam que muitos de vocês moram no meu coração. É muito bom estar de volta. I've been asked to say a word about this book. Me pediram que desse uma palavra sobre esse livro. It's called The Trinitarian Devotion of John Owen. É a devoção trinitariana de John Owen. A very good friend of mine has written this book. His name is Sinclair Ferguson. Um grande amigo meu chamado Sinclair Ferguson escreveu esse livro. I would say Sinclair is the most distinguished theologian in Scotland today. Eu diria para vocês que o Sinclair é o teólogo que se destaca dentre os demais na Escócia And hoje. if you're not familiar with John Owen, you need to be. E se você não conhece John Owen, não está familiarizado com ele, você precisa estar. John Owen, in my estimation, was the greatest of all the Puritans. Para mim, na minha estimativa, John Owen foi o maior dos puritanos. They were spiritual giants who walked the land in the 17th century. Houve gigantes espirituais que caminharam por esse mundo no século 17. John Owen is best known as England's Calvin. John Owen é conhecido, ou mais conhecido, como o Calvino da Inglaterra. In many ways, he stood on the shoulders of Calvin and reached further. De certa forma, era como se ele estivesse sobre os ombros de Calvino e alcançou um pouquinho mais longe. I have his 23-volume set on my shelf at home. Eu tenho a coleção de 23 volumes dele na minha biblioteca em casa. And the spiritual depth of those writings is virtually unparalleled. E o que esses escritos, a profundidade deles é contida ali, não existe paralelo em outro autor. This book is about the inter-Trinitarian relationships within the Godhead. Este livro é a respeito do relacionamento intertrinitariano. I think that you will find it enlarging of your understanding of who God is. Eu creio que isso aqui vai alargar sua visão de quem Deus é. And it will draw you closer to God Himself. E certamente vai te aproximar do próprio Deus. The Trinitarian Devotion of John Owen. A devoção trinitariana de John Owen. Well, if you have your Bibles, turn with me to the book of Acts. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor no livro de Atos. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. And in this session, I want to bring to you a message entitled, E nesse momento eu quero pregar uma mensagem para vocês cujo título é Preaching That Won 3,000 Souls. A pregação que ganhou 3.000 almas. The theme of this conference is upon revival, Esta conferência que nós estamos aqui é sobre reavivamento, which is the powerful working of God the Holy Spirit que é o operar poderoso do Espírito de Deus, that restores the people of God to full devotion que restaura o povo de Deus à devoção completa and renewed obedience to the Lord Jesus e à Christ. renovada obediência ao Senhor Jesus Cristo. Revival is a sovereign work of God. O reavivamento é uma obra soberana de Deus. It cannot be manipulated by man. Não pode ser manipulado pelo homem. And it replenishes our love for and loyalty to the Lord Jesus Christ. E ele completa o nosso amor e a nossa lealdade a Jesus Cristo. It is a work that is so powerful É uma obra tão poderosa that it spreads to the world que ela se espalha pelo mundo and results in the conversion of sinners. e resulta na conversão de pecadores, But it begins first and foremost in the house of God. mas especialmente opera dentro da casa de Deus. And at the forefront of every great revival in history E na frente de todo o avivamento, grande avivamento da história, has always been the fiery and faithful preaching of the Word of God. sempre esteve a pregação fiel e fervorosa da palavra de Deus. In days of revival, Em épocas de reavivamento, the bold proclamation of the Word is never peripheral.
A proclamação ousada da palavra nunca é periférica, but it is always primary. mas ela é sempre primordial. Whenever God chooses to open the windows of heaven and pour out His blessing upon the church, Quando Deus escolhe abrir as janelas do céu e derramar a sua bênção sobre a it has always igreja, been in seasons when God has raised up a new generation of preachers sempre acontece quando Deus levantou uma nova geração de pregadores who will herald the Word of God. que vão proclamar a palavra de Deus. And the people of God are greatly impacted by the preaching of the Word. E o povo de Deus é grandemente impactado por essa pregação ousada da palavra. It is the emboldened preaching of the Word É essa pregação ousada that fans the flames of revival que assopra, vamos dizer assim, a chama que cresce do and reavivamento causes it to spread from believer to believer and from church to church. e a leva de coração de crente a coração de crente, de igreja a igreja. In this session tonight, Então, nesta mensagem desta noite, I want us to examine what is arguably the greatest sermon that has ever been preached in the church. eu quero enfocar com vocês aquele que tem sido chamado de maior sermão que já foi pregado na igreja. It was the first sermon to be preached in the church. Foi o primeiro sermão a ser pregado na igreja. It was the preaching of Peter on the day of Pentecost. É a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. As Peter stood up in the city of Jerusalem, Enquanto Pedro estava ali na cidade de Jerusalém, before the very people who had called for the crucifixion of the Lord Jesus Christ. diante daquele povo que havia clamado pela crucificação de Jesus. And Peter brought a sermon that was so powerful E o sermão de Pedro foi tão poderoso that there were 3,000 souls swept into the kingdom of God. que 3.000 almas foram arrebatadas para dentro do reino de Deus. And the church was birthed. E a igreja nasceu. And they were on fire for God. E eles estavam pegando fogo And por amor a Deus. and they continued to devote themselves E eles continuaram a se dedicar ao Senhor, day by day dia a dia, to the preaching of the Word of God. na pregação da palavra. Every great revival in the history of the church Todo grande reavivamento na história da igreja has always been ushered in sempre foi introduzido by men who stand strong and preach the Word of God. por homens que têm a ousadia de pregar de forma ousada por Deus. So I want us to examine this sermon tonight. E eu quero que nós examinemos esse sermão nessa I know noite. that we have many preachers here tonight. Sei que temos muitos pregadores aqui. And what we shall look at in this message E o que nós queremos enxergar nessa mensagem is really what will serve as a template, é o que vai servir como uma plataforma which should be a pattern for all preaching. para ser padrão para todas as demais pregações. And for those of you who are laymen, E para vocês que são leigos, may God give you a greater understanding que Deus através disso dê uma compreensão maior para você of what is the divine standard de qual é o padrão divino that God requires of His servants que Deus requer no seu culto, as they preach the Word of à God. medida que os seus servos pregam a palavra de Deus. It matters to God not only what we say, Para Deus não importa apenas o que nós dizemos, but how we say it. mas como nós o dizemos. And so I want us to note tonight in this sermon Então eu quero que reconheçamos nesse sermão nesta noite 6 aspects 6 aspectos of the kind of sermon that God blesses. do tipo de sermão que Deus abençoa. Peter had a text of Scripture, Pedro tinha um texto das Escrituras and he would not let go of that e ele text. não abria mão desse texto. And he expounded this text of Scripture. E ele expôs esse texto das It Escrituras. was rooted and grounded in the Word of God. Então a mensagem dele estava arraigada na palavra de Deus. It was J.H. Merrill Dubonnet. I'm sorry. J.H. Merrill Dubonnet, Ok, foi J.H. Dubonnet, who was the great historian of the Reformation, que foi o grande historiador da Reforma, who said that every revival que disse que cada reavivamento and every reformation e cada reforma emanates from the Word of God. emana da palavra de Deus. That is exactly what we see here. É exatamente o que nós enxergamos nesse texto. This is a message that is rooted and grounded in the Word of God. É uma mensagem que é arraigada, sobre-edificada na palavra de Deus. So my outline is very simple tonight. Então o meu esboço é muito simples nessa noite. It will be very easy to follow through. Será simples acompanhá-lo.
I want you to note first how Peter preached. Number one, introduce the text. Eu quero que vocês percebam como é que Pedro pregou. Número 1, apresente o texto. There must always be a front porch to the house. Sempre tem que ter a varanda da frente da casa. There must always be an orientation into the message. Então tem que haver uma orientação para dentro da mensagem. And in a good introduction, E numa boa introdução, the preacher will stand up confidently, o pregador vai estar ali com toda a confiança and he will underscore the importance of what he has to say. e ele vai sublinhar a importância do que ele tem a dizer. And he will seek to capture the interests of the listener. E o objetivo dele é capturar o interesse dos ouvintes. That is exactly what we see. É exatamente o que nós vemos aqui. Beginning in verse 14. Começando o versículo 14. But Peter, taking his stand. Então Pedro levantou-se. This indicates that he was doing far more than just standing on his feet. Isso aqui quer dizer que ele estava muito mais do que apenas em pé em seus pés. But he was establishing himself. Ele estava se estabelecendo como quem ele era. He was assuming a firm stance. Ele estava assumindo uma postura It firme. was an authoritative posture. Era a postura de quem tem autoridade. He was taking a stand with the 11. Ele estava tomando uma posição junto com os 11. There's a solidarity here with the leadership. Existe uma solidariedade com o restante da liderança. All the leaders are of one mind in one place. Todos os líderes tinham a mesma mente no mesmo lugar. And Peter raised his voice. Então Pedro levanta a sua voz. All preaching has a proclamational tone. Toda pregação tem um tom de proclamação. Peter is not soft-spoken, Pedro não é aquele que fala assim mole. but he raises his voice and he roars like a lion. E então ele levanta a voz e ele ruge como um leão. And he declared to them, E ele declarou a eles, diz o this is the texto, way a preacher speaks. é assim que um pregador fala. He does not whisper. Ele não sussurra. He does not mumble. Ele não tropeça nas But he palavras. declares the word of God. Mas ele declara a palavra de Deus. And he says, men of Judea and all you who live in Jerusalem, Ele diz, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. we understand here that he must be heard. E nós entendemos aqui que ele está querendo ser ouvido. And he says, let this be known to you. Ele disse, deixem-me explicar isso para vocês. He is very direct. Ele é muito direto, He is very emphatic. é muito enfático. And he says, give heed to my words. Ele diz, prestem atenção, ouçam com This atenção. means literally in the Greek, get this into your ear. Literalmente no grego isso quer dizer, deixe que isso entre na sua orelha. This is the way a preacher is to speak. É assim que um pregador tem que falar. He is to speak under the authority of the word of God. Ele tem que falar sob a autoridade da palavra de Deus. And then he says in verse 15, E aí ele diz no versículo 15, for these men are not drunk as you suppose, pois esses homens não estão bêbados como vocês supõem, for it is not yet the third hour of the day. pois ainda são 9 horas da manhã. He is already correcting their wrong thinking. Ele já está corrigindo o pensamento errado daquele povo. So as Peter stands up, Então, quando Pedro está ali diante do povo, number one, he introduces the text primeiro ele apresenta o texto, by securing the attention of his listeners. assegurando a atenção dos seus ouvintes. And he has already conveyed to them E ele já passou para eles that they must hear what he has to say, que eles têm que ouvir o que and ele that he tem a is dizer. absolutely certain of what he E speaks. que ele está absolutamente certo daquilo que ele tem a dizer. This is the way a preacher must preach. É assim que um pregador tem que pregar. We have too many effeminate men in pulpits. Nós temos muitos homens assim, muito largados no púlpito, Who are just tiptoeing around. que simplesmente estão dando seus pulinhos lá na frente sem fazer muita coisa. Peter stood up like a man, Pedro, ele agiu como homem and he declared the word of God. e ele declarou a palavra de Deus. Now I want you to note second, Eu quero que vocês notem em segundo lugar, after you introduce the text, depois que você apresenta o texto, number two, read the text. número 2, leia o texto. So he says in verse 16, Então ele diz no versículo 16, but this is what was spoken through the prophet Joel.
Isto é o que foi proferido pelo profeta Joel. Peter will now quote Joel 2, verses 28 to 32. Agora Pedro cita Joel 2, 28 a 32. He has a specific text of Scripture. Ele tem um texto específico das Escrituras diante dele. And he will now read the entire text of Scripture. Ele vai ler o texto todo das Escrituras. This is very important. E isso é muito importante. Because in the reading of the Word of God, Porque ao ler a palavra de the Deus, preacher is making a statement o pregador está fazendo uma afirmação that everything that he has to say que tudo que ele tem a dizer will originate from this text of se Scripture. origina desse texto das Escrituras. Peter does not have an idea, Pedro não tem uma simples ideia and then he goes and looks for a text. e aí ele começa a procurar um texto para se encaixar na sua ideia. No, he starts with a text. Não, ele começa com o texto And he reads the whole text. e ele lê o texto todo. And the entire message will flow out of the text. E a mensagem toda flui de dentro do texto. Now in verse 17. Versículo 17. And it shall be in the last days, God says. Nos últimos dias diz Deus. Please note in verse 16, he says, Joel says. Repare que no versículo 16 ele diz que o profeta Joel disse. But now in verse 17, he says, God says. Mas no versículo 17 ele diz, nos últimos dias Deus diz. Peter obviously believes in the divine inspiration of Scripture. Pedro, sem sombra de dúvida, crê na inspiração das Escrituras. That when the Bible speaks, God speaks. Que quando a Bíblia fala, Deus está falando. There are two authors of Scripture. Há dois autores das Escrituras. There is the human author and the divine author. Existe o autor humano e o autor divino. And the human author is the secondary author. E o autor humano é o autor secundário. He is a mere instrument in the hand of a sovereign God. Ele é um mero instrumento na mão de um Deus soberano. The primary author is God himself. O autor primário, primordial, é o próprio Deus. And all Scripture is God-breathed. Toda a Escritura é inspirada por Deus. This is the very foundation of biblical preaching. Esse é o alicerce de toda a pregação bíblica. That we believe that the Bible is the inspired and the inerrant Word of God. Que nós creiamos que a palavra de Deus é a palavra inspirada de Deus, a palavra inerrante de Deus. That it is the authoritative and all-sufficient Word of God. Que ela é a palavra repleta de autoridade e completamente suficiente vinda de Deus. If we truly believe what the Bible claims to be, Se nós crermos no que a Bíblia diz de si mesma, then we would be an absolute fool to preach anything else. então nós seríamos tremendos tolos se pregássemos outra coisa. We who believe the Bible must preach the Bible. Nós que cremos na Bíblia temos que pregar a Bíblia. And that is Peter's commitment here. E esse é o compromisso de Pedro aqui. He believes that what Joel wrote is what God says. Ele crê que o que Joel escreveu é o que Deus disse. And in this sense, the true preacher is God. E nesse sentido, o verdadeiro pregador é Deus. It is God speaking through His Word. É Deus falando através da sua palavra. Time does not permit me to go through the entirety of this Joel text. O tempo não me permite passar por todo esse texto de Joel. I simply want to quickly draw to your attention Mas eu quero chamar a atenção de vocês rapidamente. the first person plural pronoun, first person singular pronouns. Os pronomes na primeira pessoa do singular. In verse 17, I and mine. No versículo 17, where am I? I will pour forth of my spirit. Derramarei, o pronome é subentendido, eu derramarei o meu espírito We see the singular. same in verse 18, I and mine. Mesma coisa no versículo 18, derramarei o meu We see the espírito. same in verse 19, I. A mesma coisa no versículo 19, eu mostrarei. This is God speaking, É Deus falando. such that the man who takes the word of God and preaches it, God is speaking through His word. Então, quando o homem de Deus, o servo
servo de Deus pega a palavra de Deus e a prega, é Deus falando. Now, all this comes down to verse 21. E aí nós chegamos ao versículo 21. This is the key verse of the entire sermon. Esse é o versículo chave do sermão inteiro. And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. God is a saving God. Deus é um Deus salvador. And God glorifies himself in the salvation of lost sinners. E Deus se glorifica a si mesmo na salvação de pecadores perdidos. And through this text, God is calling upon sinners to look up and to call upon the name of the Lord. E através desse texto, Deus está chamando pecadores para virem a Ele e clamarem ao Deus amoroso. To call upon the Lord is synonymous here with true saving faith. Invocar o nome do Senhor é um sinônimo à verdadeira fé salvadora. It is in essence saying, Lord, save me. Em essência, isso aqui está dizendo: Senhor, salva-me. This is the reading of the text. Essa é a leitura do texto. And Peter actually took the time on the day of Pentecost to read the entire text. E Pedro tomou o tempo naquele dia de Pentecoste para ler o texto inteiro. John Piper, who has been here before and has preached, has said this. John Piper, que já esteve aqui como preletor antes, ele diz o seguinte: This is my advice to young preachers. Este é o meu conselho para jovens pregadores. Read the text. Leiam o texto. Read the text. Leiam o texto. I say it again, read the E text. mais uma vez eu digo, leiam o texto. This is the only part of the sermon for which we can claim infallibility. Essa é a única parte do sermão para o qual nós possamos reivindicar infalibilidade. I hope that in your preaching you will read the text from which you will preach. Eu espero que na sua pregação você leia o texto do qual você vai pregar. Now, number 3. Número 3. After introduce the text and then read the text, number 3, explain the text. Depois de você apresentar o texto número 1, ler o texto número 2, você vai expor o texto número 3. What the true biblical preacher does is he must interpret the text of Scripture. O que o verdadeiro pregador bíblico precisa fazer é interpretar o texto bíblico. He must explain what God means by what God says. Ele precisa explicar o que Deus quer dizer com as palavras que Deus usa. And this is exactly what Peter does. E é exatamente isso que Pedro faz. In verse 21, he has said, Whoever calls on the name of the Lord will be saved. No versículo 21 ele acabou de dizer: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. The question is, what is his name? A pergunta é: qual é o seu nome? What is the name upon which sinners must call? Qual é o nome pelo qual os pecadores precisam clamar e invocar? And so now in verse 22 to 24, he will give the name upon which sinners must call. Então agora nos versículos 22 a 24 ele vai apresentar o nome que pecadores devem invocar. He says in verse 22, Men of Israel, listen to these words. Ele diz: israelitas, ouçam estas palavras. This is the way a preacher talks. É assim que um pregador fala. Listen to these words. Ouçam estas palavras. Jesus the Nazarene. Jesus de Nazaré. This is the name of the Lord. Esse é o nome do Senhor. God has given him a name which is above every name. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, That at the name of Jesus, que é o nome de Jesus. every knee will bow Todo joelho se and every dobrará, tongue will confess toda língua confessará that Jesus Christ is Lord, que Jesus Cristo é Senhor, to the glory of God the para a Father. glória de Deus o Pai. This is what Peter is preaching. É isso que Pedro está pregando. He is preaching the sovereign lordship of Jesus Ele está Christ. pregando o senhorio soberano de Jesus Cristo. And this is the name that sinners must call upon. E é este nome que pecadores devem invocar. Peter will say in Acts 4, Em Atos 4, Pedro vai dizer: there is salvation in no other name, em nenhum outro nome há salvação, for there is no other name under heaven porque não há outro nome dado debaixo do given céu, among men dado entre os homens, whereby we must be saved. pelo qual importa que sejamos salvos. And so Peter will now develop
the name Jesus. Então agora Pedro vai desenvolver esse nome Jesus. The irony is he refers to him as Jesus the Nazarene. E a ironia aqui que se refere a Jesus como Jesus o Nazareno. Nazareth was the most despised place in this part of the land. Nazaré era a cidade mais desprezada naquela região do país. Can any good thing come from Nazareth? Será que qualquer coisa boa pode vir de Nazaré? But God has sent forth the Messiah, Mas Deus enviou o Messias, His Son, seu filho, from the most despised place, vindo do lugar mais desprezível from Nazareth, de Nazaré, that He might identify with the lowliest of sinners. para que ele possa se identificar com o mais simples dos pecadores. And He goes on to say, a man attested to you by God, O texto continua dizendo que ele foi aprovado por Deus with miracles and wonders and signs, diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais which God performed through Him in your midst. que Deus fez entre vocês por intermédio dele. This is such a God-centered sermon, Este é um sermão tão centrado em Deus. such a God-exalting sermon. É um sermão que exalta tanto a Deus. After people hear us preach, they should marvel what a great God we have. Depois que nós terminamos a nossa pregação, o nosso povo tem que se maravilhar com o Deus que tem. When you go back to your room, you can just draw a circle around every time Peter says God, 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 God. Quando você voltar para o seu quarto, marque todas as vezes que Pedro disse aqui, Deus, Deus, Deus. This sermon is vertical before it is horizontal. Esse sermão aqui é vertical antes dele ser It is horizontal. heavenly before it is earthly. Ele é centrado no céu antes dele ser terreno. And he ends verse 22 by saying, just as you yourselves know. E ele termina o versículo 22 dizendo, como vocês mesmos sabem. Peter preaches with certainty. Pedro pega com certeza, convicção, and is binding the conscience of the listener. e ele está pegando a consciência daqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Note verse 23. Versículo 23, He continues to talk about the Lord Jesus Christ. ele continua falando do Senhor Jesus Cristo. He wants there to be no misunderstanding. What is the name that they must call upon? Ele não quer que haja confusão em qual nome eles devem invocar. There were many people in that day who had the name Jesus. Há muitos naquele dia que tinham o nome de Jesus, But this Jesus is God's Son. mas este Jesus aqui é o Filho de Deus. It says he was delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. The death of Christ was not plan B. A morte de Cristo não foi o plano B. It was not an afterthought. Não foi alguma coisa que foi bolada porque a primeira coisa não deu certo. It was the sovereign will of God from before the foundation of the world. Era a vontade soberana de Deus antes da fundação do mundo. And he says, you nailed to a cross. Ele diz, vocês o pregaram na cruz. Here in one verse, Em um versículo, we see divine sovereignty and human responsibility coming together. nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana chegando ao mesmo ato juntos. God predestined it, Deus predestinou, yet God is holding them accountable for the first degree murder of the Son of e God. ainda assim Deus os tem responsáveis pelo assassinato, homicídio em primeiro grau pela morte de Jesus. Verse 24, but God. Versículo 24, mas Deus, Martin Lloyd-Jones has said, praise God for the buts in the Bible. Martin Lloyd-Jones, ele diz, louvado seja Deus pelos diversos mas na Bíblia. But God raised him up again. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. You put him to death, God raised him up. Vocês o mataram, Deus o ressuscitou. This is the heart of apostolic preaching. Esse é o cerne da pregação apostólica. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Paul would say later, we preach Christ crucified. Paulo mais tarde disse, nós pregamos a Cristo crucificado. Paul would say, for I determined to know nothing among you
Paulo disse, eu resolvi não conhecer nada diante de except vocês, Jesus Christ and Him crucified. exceto a Cristo e a Ele This crucificado. must be the dominant truth that comes forth from every pulpit. Essa deve ser a verdade dominante que brota de cada púlpito. This must be our central theme. Esse tem que ser o tema central das nossas This is why we're to mensagens. come to the Lord's table again and again and É again. por isso que nós temos que nos achegar à mesa do Senhor com frequência. This is why we are to baptize. É por isso que nós temos que batizar. We are to be preaching Christ crucified. Nós temos que estar pregando Cristo crucificado. But God raised Him up again, Mas Deus o ressuscitou dos mortos, putting an end to the agony of death, rompendo os laços da morte, since it was impossible for Him to be held in His power. porque era impossível que a morte o retivesse. They meant it for evil, God meant it for good. Eles tensionaram para o mal, Deus tensionou para o bem. The overriding, ruling, sovereign purposes of God. Os propósitos que anulam tudo o resto que vem do Senhor. So in verses 22 to 24, Então, os versículos 22 a 24, Paul has explained verse 21. Pedro explicou o versículo 21. There can be no misunderstanding what his name is. Não há como haver uma falsa interpretação de que nome é esse que eles têm que invocar. His name is Jesus, O nome dele é Jesus, which means Jehovah que saves. significa Jeová salva. He was God in human flesh, come to save His people from Ele their era sins. Deus em forma humana que veio para salvar os seus. Paul writes, there is one God and one mediator between God and man. Paulo escreve, existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. The man Christ Jesus, O homem Jesus Cristo, who gave Himself a ransom for all, the testimony born at the proper time. que se entregou como redenção para todos nós, um testemunho que foi dado por todos os tempos. Now I want you to see forth what He does. Em quarto lugar, eu quero que vocês percebam o que Number Pedro one, He faz. introduces the text. Primeiro, ele apresentou o texto. Number two, He reads the text. Segundo, ele leu o texto. Number three, He explains the text. Terceiro, ele explicou o texto. Now, number four, He supports the text. Agora, em quarto lugar, ele dá sustentação ao texto. And He now appeals to other portions of Scripture Agora, ele apela a outros textos das Escrituras to support what verse 21 says. para dar sustentação ao que o versículo 21 disse. Because Peter understands that the entire Bible speaks with one voice. Porque Pedro entende que a Bíblia toda fala com uma única voz, That the Bible never contradicts itself. que a Bíblia jamais se contradiz. And so Peter uses Scripture to explain Scripture. Então Pedro usa as Escrituras para explicar as Escrituras. He uses Scripture to support Scripture. Ele usa as Escrituras para dar sustentação às Escrituras. Just as only a diamond is sharp enough to cut another diamond. Assim como apenas um diamante, So, ele é afiado o suficiente para cortar outro So diamante. Scripture is the greatest interpreter of Scripture itself. Então a Escritura é a maior intérprete da Escritura em si. So he will now go to three different texts. Agora ele vai para três textos diferentes. Great Bible teaching pulls the entire Bible together. O bom ensinamento bíblico, ele como que laça toda a Bíblia e traz para dentro daquela mensagem. So in verse 25, Então no versículo 25, here is the first supporting text. aqui nós temos o primeiro texto sustentador que ele It is busca. Psalm 16, verses 8 through 11. É o Salmo 16, 8 a 11. And I want you to know he reads the entire cross-reference. E eu quero que você repare que ele lê o texto inteiro que ele está escolhendo. I agree with Spurgeon. Eu concordo com Spurgeon. If we want more conversions, Se nós queremos mais conversões, we need to put more of the Bible into our sermons. nós temos que pôr mais Bíblia no nosso sermão. And I want to say to the preachers here today, E eu quero dizer para os pregadores aqui presentes hoje, you don't need less Bible, you need more Bible. você não precisa de menos Bíblia no sermão, você precisa de mais This Bíblia. entire sermon is just overflowing with Bible. Esse sermão todo está repleto de Bíblia. This is the true power of this sermon. Esse é o verdadeiro poder desse sermão. So he says in verse 25, Então ele diz no versículo 25, for David says of him,
A respeito dele, Jesus disse The Davi. him refers to Jesus the Nazarene in verse 22. Esse dele refere-se a Jesus o Nazareno do versículo 22. The one whom God delivered in verse 23. Aquele que Deus entregou no The versículo one whom God raised 23. in verse 24. Aquele que Deus ressuscitou no versículo The one who is 24. the Lord in verse 21. Aquele que é o Senhor no versículo 21. David says of him, A respeito dele disse Davi. and he now reads this entire passage. I don't want to take my time to read all of this because my time is limited. Ele lê o texto todo aqui, eu tenho a restrição do tempo, eu não vou ler o texto todo. But this is what you need to know. Mas o que vocês precisam saber é o seguinte. This is a messianic psalm. É um salmo messiânico. The speaker is Jesus Christ himself. Quem fala aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. This was a part of his meditation as he hung upon the cross. Esse faz parte da meditação dele enquanto ele estava pendurado na cruz. He knew it would be for the joy that was set before him that he endured the cross. Ele sabia que era para o gozo que estava aguardando a ele, que ele estava suportando a cruz. He says in verse 27 that he knew that God would not leave him in the grave. Ele diz no versículo 27 que ele saberia que Deus não abandonaria no sepulcro. He knew it would only be a short time that he would be in the grave. Ele sabia que ele só estaria no sepulcro por pouco tempo. Not long enough for his body to even begin to decay. Não tempo suficiente para seu corpo entrar em decomposição. He knew he was coming out of that tomb. Ele sabia que ele estaria saindo dessa. And he knew that the Father would raise him from the E dead. ele sabia que Deus os ressuscitaria dentre os mortos. But Jesus had already said, I have authority to lay my life down. Mas Jesus já tinha dito, eu tenho autoridade para And depositar a minha vida And I have authority to raise it up again. e eu tenho autoridade para ressuscitar a minha própria vida. This commandment I received from my Father. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus is the speaker through these verses. Então Jesus é quem fala nesses versículos. And what Peter is doing is using the Old Testament to show that the resurrection of Jesus Christ is nothing new. Então Pedro está usando um texto do Antigo Testamento para mostrar que a ressurreição de Cristo não é nenhuma novidade. It had been taught 1,000 years earlier by David. Havia sido ensinada 1000 anos antes por Davi. And that he would be in the presence of the Father after his death. E que ele estaria na presença de Deus depois da sua morte. So he says in verse 29, Então ele diz no versículo 29, Brethren, I may confidently say to you, irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza ou com certeza, my fellow preachers, I pray that this is how you will speak when you stand in your pulpit. meus queridos colegas de ministério de pregação, eu espero que seja assim que vocês falem do púlpito. That you will never say, well, it seems to me. Que vocês nunca digam assim, me parece, We don't care what it seems to you. porque nós não nos importamos o que parece a We você. want you to say, I may confidently say to you, Vocês têm que dizer, eu posso dizer para vocês com toda franqueza, regarding the patriarch David, com relação ao patriarca Davi, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. The point is, this could not refer to David because David is still in the grave. Então Pedro está dizendo, esse texto não se refere ao próprio Davi, porque But the Davi speaker of continua this- no sepulcro. The speaker of this psalm has been raised from the dead and is in the very presence of the Father. O que fala nesse salmo, ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele está na própria presença de Deus. Now in verse 30, he uses the second supporting text. No versículo 30 ele usa o segundo texto de suporte. He will now quote Psalm 132, verse 11. Ele vai citar o Salmo 132, versículo 11. You will find it at the end of verse 30. Você verá no final do versículo 30 That there will be a greater son of David que haverá um grande filho de Davi, who will come out of the lineage and the loins of David. que vai sair da linhagem de Davi, And one of his descendants will sit upon the throne. e um dos seus descendentes vai se assentar sobre o trono. And he will rule and reign forever. E ele vai reinar e vai governar para sempre.
Now, in verse 31, he circles back to his first supporting text. No versículo 31, ele dá a volta para o seu primeiro texto de suporte. And he quotes Psalm 16 a second time. E ele cita novamente o Salmo 16. Repetition is a great teacher. Repetição é uma grande ferramenta de ensino. And so he says in verse 31, he, referring to David, looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ. Prevendo isso, ele falou da ressurreição do Cristo. And then quotes Psalm 16, verse 10. E aí ele cita o Salmo 16:10. These are like nails being driven into a board to fasten it to the truth that he is preaching. Então isso aqui são como que pregos que são cravados numa madeira, como que para fixá-la a verdade que ele está comunicando. Every supporting text is tightening the bolt Cada um daqueles textos de suporte está apertando a rosca and leaving the listener under the entire weight of Scripture. e deixando o ouvinte debaixo de todo o peso da palavra. So he now comes to verse 34. E ele chega no versículo 34. And here is supporting text number 3. E aqui nós temos o texto de suporte número 3. It is a knockout punch. É um nocaute, um soco de nocaute, um cruzado que derruba. He says in verse 34, Ele diz no versículo 34. it was not David who ascended into heaven, Não foi Davi que subiu aos céus, but he himself says, mas ele mesmo diz. now listen to this. This is extraordinary. I want you to pay attention to this. Agora prestem atenção porque isso aqui é extraordinário. The Lord said to my Lord. O Senhor disse ao meu Senhor. Here are two Lords. Aqui nós temos dois senhores. This is an inter-Trinitarian conversation. Isso aqui é uma conversa intertrinitariana. This is God the Father speaking to God the Son. Isso aqui é Deus o Pai falando com Deus o Filho. The first Lord is the Lord of verse 25. O primeiro Senhor é o Senhor do versículo 25. The second Lord is the Lord of verse 21. E o segundo Senhor é o Senhor do versículo 21. What a profound teacher of theology and truth Peter is. Que professor profundo de teologia que Pedro é. Here is the co-equality within the Godhead. Veja a coigualdade existente na Trindade. The Lord said to my Lord. O Senhor disse ao meu The Senhor. Father said to the Son. O Pai disse ao Filho. Sit at my right hand. Senta-te à minha Until I direita, make your enemies a footstool for your feet. até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Peter has driven home the point Pedro chegou e ele concluiu tudo muito claramente. that the name of the Lord in verse 21 Que o nome do Senhor lá do versículo 21 is Jesus the Nazarene in verse 22. é o Senhor Jesus o Nazareno do versículo Who was 22, crucified and raised from the dead. que foi crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Just as David said in Psalm 16, Assim como Davi disse no Salmo just as 16, David said in Psalm 132, assim como Davi disse no Salmo and just 132, as the psalmist said in 110. e assim como o salmista disse no Salmo 110. Peter has now taught Scripture by establishing the entire scriptural argument. Pedro ensinou as Escrituras ao estabelecer todo o argumento como um argumento completamente bíblico. Now, finally, I want you to see, or excuse me, number 5. I must move quickly. Número 5, eu tenho que ir um pouquinho mais rápido. Now, fifth, synthesize the text. Em quinto lugar, sintetize o texto. You need to bring all the parts together Você tem que trazer todas as partes da mensagem and juntas. weave it into a succinct summary statement. E como que entretecê-la a uma frase final de resumo de tudo. And so in verse 36, he summarizes. Então no versículo 36 ele resume. He doesn't leave a lot of loose ends in his sermon, Ele não deixa pontas soltas no seu sermão. but he brings it all together in verse 36. Então no versículo 36 ele ajunta tudo. Therefore, Portanto, you can just hear him saying, let's bring this down to a bottom line conclusion. ele está dizendo, olha, trazendo isso tudo para uma conclusão aqui para vocês. Let all the house of Israel know for certain Que todo Israel fique certo disto. that God has made him
It's the other way around in Portuguese. Go ahead, read the whole thing. That God has made him both Lord and Christ. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. This Jesus Este Jesus whom you crucified. que vocês crucificaram, Great preaching gets to the you. a grande pregação chega no você. Normally you start with the we, Normalmente nós começamos com o nós, but you make a beeline to the you. mas você tem que chegar no você. And you make it very personal, E você torna isso muito pessoal. so that there is no doubt in the listener's mind De forma que não haja dúvida na mente de quem ouve, that God is speaking directly to you. de que Deus está falando diretamente àquela pessoa. So as he brings this down, he says that God has made him Lord. This Lord of verse 21. Deus o fez Senhor, o Senhor do versículo 21. It is worth noting the three names for Christ here. É interessante, nós vemos os 3 nomes dados a Cristo aqui. Jesus is his saving name. Jesus é o seu nome de Salvador. Christ is his strong name. Cristo é o seu nome forte. Lord is his sovereign name. E Senhor é o seu nome soberano. There is no way you can miss this. Não há como nós perdermos isso de vista. The name of the Lord in verse 21, O nome do Senhor do versículo 21. Jesus Christ the Lord. Jesus Cristo, o Senhor. The Puritans used to say preaching needs to be plain. Os puritanos costumavam dizer, a pregação tem que ser direta, simples. And the plainer the better. E quanto mais simples, melhor. So that is synthesizing the text. Isso aqui sintetiza o texto. And many times the difference between a mediocre sermon and a good sermon, E muitas vezes a diferença entre um sermão medíocre e um bom sermão, and the difference between a good sermon and a great sermon, a diferença entre um bom sermão e um grande sermão, is synthesizing the text é o sintetizar do texto, and bringing all the parts together to a cohesive whole. para juntar todas as partes para ter um todo coeso. Now, finally, number 6, Número 6, por fim, apply the text. aplique o texto. Bring it home to the individual heart. Traga a coisa bem pessoalmente para o coração de quem ouve. Shift from the indicative mood to the imperative mood. Mude do modo indicativo para o modo imperativo. Do more than simply give statements of fact, statements of fact, statements of fact. Faça mais do que simplesmente dar fatos para as pessoas, fatos e mais fatos. Now speak with a commanding mood. Agora fale com um modo de quem está ordenando. We will see that here shortly. Nós vamos ver isso já já. So verse 37, when they heard this, they were pierced to the heart. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. It is this kind of preaching that penetrates down to the very depth of the soul. É esse tipo de pregação que penetra no âmago da alma do And they ouvinte. said to Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? E eles disseram a Pedro, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? They could not bear to hear this any longer. Eles não aguentavam ouvir essa mensagem. They were under deep conviction of their sin. Eles estavam debaixo de forte convicção do seu pecado. Peter has not even finished the sermon. Pedro nem sequer terminou o sermão. He will complete it in verse 40. Ele vai completar o sermão no versículo 40. They interrupt the sermon. Eles interrompem o sermão. The sinners are giving the invitation. Os pecadores é que estão fazendo o apelo. Tell us, what shall we do? Por favor, diga-nos o que nós vamos fazer. And so Peter now tells them exactly what they must do. Então Pedro diz para eles exatamente o que eles têm que Peter fazer. said to them, repent. Ele disse no versículo 38, And it arrependam-se. is this message that comes through loud and clear in days of revival. E essa é a mensagem que aparece muito clara em dias de avivamento. The preaching of repentance is brought out of the grandstands and put back onto the field. A pregação de arrependimento sai dos estandes e ele vem para o centro do campo. The word repent means to change your mind. Arrepender-se significa mudar de mente, But it involves a change of heart and a change of will. mas envolve uma mudança de coração, uma mudança de vontade. You must be broken over your sin. Você tem que estar quebrantado
por causa do seu You must pecado. see yourself as God sees you. Você tem que se enxergar como Deus lhe You must see enxerga. Christ for who He is. Você tem que enxergar a Cristo por quem Ele é. You must grieve and mourn over your sin. Você tem que realmente lamentar o seu And you must pecado. turn to the Lord Jesus and call upon His E name. você tem que voltar-se para o Senhor Jesus e invocar o seu nome. And He says, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ. E ele conclui dizendo: e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Just Cristo in case they have forgotten what that name is. para o perdão dos seus pecados. E caso eles tenham se esquecido qual era o nome, He says it one more ele time. diz mais uma vez. In verse 39, for the promise is for you and your children and for all who are far off, E ele diz: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe. those who are far off refer to Gentile nations. E esses que estão longe se referem às nações gentílicas. For you and your children refers to Israel. Para você e seus filhos refere-se a Israel. And notice now the sovereign, effectual call of God at the end of verse 39. E vejam o chamado efetivo de Deus no versículo 39. As many as the Lord our God will call to Himself. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. And here the Lord refers to God the Father, just as the first Lord does in verse 30. E aqui o Senhor refere-se a 34. Deus Pai, como diz o versículo 34. No more will believe, no less will believe. Nós não creremos em nada menos nem em nada mais. It is only as many as the Lord our God will call to Himself. É apenas aqueles que Deus chamar para si mesmo. This is the sovereign, effectual call of God. Esse é o chamar soberano efetivo de Deus. And this is why we can be so bold in our preaching. É por isso que nós podemos ser ousados na nossa Because pregação. God goes before us. Porque Deus vai à nossa frente. And God prepares hearts. E Deus prepara corações. And I can only bring the word of God to the ear of the listener. E eu só posso trazer a mensagem aos ouvidos de quem está no But auditório. God will then take it from the ear to the heart. Mas Deus pega dos ouvidos e leva para o And coração. when God calls, they will come. E quando Deus chama, eles vêm. Just as when Jesus said, Lazarus, come forth. Assim, quando Jesus disse: Lázaro, levanta-te, vem. If he had only said, come forth, the entire graveyard would have raised. Se ele been dissesse: levanta-te, todos os mortos ressuscitariam. But it was as many as the Lord called that Mas day. foi aqueles que o Senhor chamou naquele dia. And we learned that there were 3,000 that the Lord called to E Himself. nós aprendemos pelo texto que Deus chamou 3.000 naquele dia. This wasn't Peter's doing, it was the Lord's doing. Não foi uma realização de Pedro, foi Deus quem fez aquilo. And so he concludes in verse 40 Ele conclui no versículo 40, with many other words. com muitas outras palavras. Peter was not a 30-minute preacher. Pedro não era um homem que pregava em 30 minutos, não. He had much more to Ele say. tinha muito mais para dizer. And not only did he have much more to say, he actually said it. E ele não só tinha muito mais a dizer, como ele também dizia o que ele tinha a dizer. I'm tempting myself right now. Eu estou me tentando agora. It says he solemnly testified. E ele insistia com eles. Listen, the pulpit is no place for comedians. O púlpito não é lugar para comediantes. Heaven and hell are not a joke. Céu e inferno não são uma piada. He solemnly testified. Ele insistia com eles He solenemente. is as serious as a heart attack. Ele é sério quanto é sério um ataque And he cardíaco. kept on exhorting. E ele continuou exortando. This word exhorting, E essa palavra exortar it means to urge and to plead. significa instar, implorar, It means to persuade and to beg. persuadir, pedir que façam. Just because we believe in the effectual call of God does not mean we are not to exhort and to plead for sinners to come to Christ. Só porque nós cremos no chamar efetivo de Deus não significa que nós não temos que implorar para que o pecador se converta. And he says, be saved from this perverse generation. E ele diz: salvem-se desta geração corrompida. This generation
esta geração and every generation e toda geração is going to hell. vai para o inferno. And every generation needs to be saved from the wrath of God on the final day. E toda geração precisa ser salva da ira de Deus no dia final. And Peter pleads for them to be rescued from the wrath of God to come. E Pedro pede que eles sejam salvos, sejam resgatados da ira de Deus que está por And there is vir. only one place of refuge. E só há um lugar de refúgio. It is the mighty cross of the Lord Jesus É a Christ, poderosa cruz do Senhor who Jesus said, Cristo, I am the way and the truth and the life. que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No one comes to the Father but through me. Ninguém vem ao Pai senão por mim. I conclude with verse 41. Eu concluo com o versículo 41. Did this work? Isso aqui funcionou? Does God honor this kind of preaching? Será que Deus honra esse tipo de pregação? We read, so then, Nós lemos: those who received his word os que aceitaram a mensagem were baptized. e foram batizados, And that day they were added about 3,000 souls. e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. This is a sovereign operation of God the Holy Spirit. Isto aqui é uma operação soberana do Espírito de Deus. And the church was birthed E a igreja nasceu. and spread like a wildfire through that part of the known world. E ela se espalhou como um fogo incontrolável por aquela parte do mundo. May God do something of the same again in this hour, in this nation. Que Deus faça algo semelhante aqui nesta nação, nestes dias. And it begins with men of God standing up and preaching the word of God. E isso começa com homens de Deus que têm a ousadia de pregar a palavra de In the Deus. power of the Spirit of No God. poder do Espírito de Deus. For the honor and the glory of God. Para a honra e glória de Deus. May God do it. Que Deus o faça. Let us pray. Vamos orar. Father, I pray that you will bless your preachers here in Brazil. Pai, eu oro para que tu abençoes os teus pregadores aqui no Brasil. May you make them like Peter of old. Que, ó Pai, tu os faças como Pedro foi ousado. May you embolden them with power from on high. Que tu os encha de ousadia com o poder que vem do alto. And may they preach the book. E que eles preguem o livro. And may you honor and bless the preaching of your word. E que tu abençoes e honres a pregação da tua palavra. And may God's people rally around in prayer and support and witness. E que o povo de Deus esteja ao redor disso, orando, testemunhando, dando força a essa mensagem. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. That name that is above every name. Em nome daquele nome que está acima de todo nome. The name of the Lord. O nome do Senhor. Amen. Amém.